Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 155, que foi quando nós começamos a estudar os sinais elétricos pulsados. Caso você não tenha feito essa lista de exercícios ainda, o link para download está na descrição desse vídeo, onde tem também ali o link para a aula 155, né? Caso você não tenha assistido esse conteúdo ainda, vai lá, assiste, tenta resolver a lista. Depois volta aí para conferir os resultados, né? Caso você já tenha feito, basta seguir com o vídeo, ok? Vamos lá então. Exercício 1. Determine os seguintes parâmetros para a forma de onda pulsada vista na figura 1. No item A é pedido ali se os pulsos são positivos ou negativos. Então observe aqui que nós temos a apresentação do pulso duas vezes, né? Então nós temos como tensão de base, pessoal, 2 volts. Esses pulsos, eles têm ali um valor máximo positivo, que é maior do que o valor inicial ali do sinal, correto? Que começa ali em 2 volts. Então, nós vamos definir aqui que esses pulsos são positivos, ok? No item B é pedido o valor de base. O valor de base, no caso ali, são os 2 volts que nós temos ali no início do gráfico, ok? E a largura de pulso que é pedida ali no item C, nós vamos medir aonde? Onde o nível de tensão está de acordo com a nossa definição lá do item A, se ele é positivo ou negativo. No caso dele é positivo e o valor maior que nós temos ali é em 7 volts. Então, enquanto o sinal estiver lá em 7 volts, é considerado então a largura do pulso, né, o TP, que começa ali em 2 milissegundos e vai até 4 milissegundos. Então, 4 milissegundos menos 2 milissegundos dá ali 2 milissegundos de largura de pulso. Tá? Então, é sempre ali do final para o início, né? A segunda vez que o pulso ocorre, observe lá que nós temos a mesma largura de pulso. Então, nós podemos dizer ainda, pessoal, que é um pulso periódico. Isso porque esse pulso se repete com um tempo definido. No item D é pedido a amplitude dos pulsos, né, que é o valor de pico a pico, que é basicamente a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Nesse caso ali, 7 volts menos 2 dá ali 5 volts. E no item E, é pedido a frequência do sinal. Como eu falei há pouco, né, se esse sinal se repete ao longo do tempo, ele é periódico, então ele vai ter uma frequência. E a frequência é o inverso do período. Só que o período a gente não pega só a largura do pulso. A gente pega a largura do pulso quando ele está no nível mais alto e também o tempo que o pulso está no nível mais baixo, né? Então é até a repetição ou início de um novo ciclo. Nós vamos contar o tempo de duração de um ciclo. Então, nós temos uma borda de subida em 2 milissegundos e essa borda de subida só vai acontecer de novo quando? Em 7 milissegundos. Então, tudo que está entre 2 milissegundos e 7 milissegundos é um ciclo e ele tem um tempo definido que a gente chama de período. O período, nesse caso, é a diferença aí entre o final e o início desse período, que nesse caso é de 7 milissegundos menos 2 milissegundos, que é 5 milissegundos. Né? Então, 1 sobre 5 milissegundos dá 200 Hz. Tá aí, pessoal. Essa é a frequência desse sinal. Exercício 2. Determine os seguintes parâmetros para a forma de onda pulsada vista na figura 2. E no item A é pedido se os pulsos são positivos ou negativos. Se nós estamos considerando que o valor de base é 4 volts e periodicamente ele vai dar um pulso para baixo, né, indo de 4 volts para menos 3 volts, então, esse pulso é do tipo negativo, certo? No item B é pedido o nível de base. Bom, nesse caso nós consideramos que o valor de base é 4 volts. No item C pede-se a largura do pulso. Então, assim como foi feito no exercício 1, né, nós vamos medir o tempo entre as mudanças de borda, de subida e descida. Nesse caso aqui, nós vamos pegar ali da subida menos o da descida, que dá ali, no caso, 4 microsegundos menos 2,5 microsegundos, que a diferença é de 1,5 microsegundos. E o valor de pico a pico, mais uma vez, é a diferença entre as duas amplitudes, a máxima e a mínima, que nesse caso é de 4 volts menos 3 volts, que dá ali 7 volts. Então essa é a amplitude de pico a pico. Agora, se vocês fizeram menos 3 volts menos 4 volts, que o resultado dá menos 7 volts, também não tem problema, tá, pessoal? Mas se vocês observarem nos equipamentos, eles vão dar sempre ali
para valores positivos de tensão de pico a pico. No item E é pedido a frequência do sinal, e como nós fizemos lá no exercício 1, vamos fazer o inverso do período. O período é fácil de medir ali, uma vez que a gente precisa apenas pegar uma borda qualquer e ver quanto tempo demora para ela se repetir. Nesse caso ali eu vou pegar a borda de subida que ocorre ali em 4 microsegundos e observe que ela ocorre novamente em 8 microsegundos. Então a diferença entre esses dois tempos, 8 microsegundos menos 4 microsegundos, dá 4 microsegundos. Então 1 sobre 4 microsegundos dá 250 kHz. Então é a frequência do sinal, né? Um sinal pulsado e periódico, então ele se repete ao longo do tempo. Exercício 3. Determine os seguintes parâmetros para a forma de onda pulsada vista na figura 3. No item A, se o pulso é positivo ou negativo. No caso aqui, nós vamos considerar o sinal sendo positivo, né? No início do gráfico, nós temos um valor mais baixo e aí, periodicamente, nós vamos ter aí uns pulsos de nível de tensão maior, né? O valor de base, pessoal, nós temos ali que é o menor valor para esse sinal. E nesse caso ali é 3 divisões aí nesse gráfico, né? E observe que a sensibilidade vertical para esse sinal é de 20 mV por divisão. Então 3 divisões dá 60 mV. Né? 3 vezes 20 mV, 60 mV é o valor de base. No item C, a largura do pulso. Então, como ele agora é um pulso com características mais próximas do que a gente vai encontrar na realidade aí, né? Nós não temos bordas de subida e descida verticais, né? Tem um tempo aí de subida e um tempo de descida. Vamos pegar na metade desse sinal, na metade da borda ali, né? Ou seja, na metade da amplitude desse sinal a partir ali do valor de base. A amplitude desse sinal aí está ocupando 5 divisórios no eixo vertical, correto? Então, a partir do valor de base, nós vamos contar 2 divisões e meia, para ter ali o nosso 50%. E a partir desse ponto que nós vamos começar a medir ali a largura do pulso, até atingir a borda de descida no mesmo nível de tensão. Então, olhando ali quantas divisões estão sendo consideradas ali no eixo horizontal. Temos meia divisão ali no começo, mais 4, mais meia no final, ou seja, 5 divisões é a largura desse pulso. E cada divisão no eixo horizontal vale 2 milissegundos. Então, 5 divisões vezes 2 milissegundos dá 10 milissegundos. Essa é a largura do pulso. Para a amplitude dos pulsos, nós vamos pegar ali do valor de base até o valor máximo, que nesse caso dá 5 divisões no eixo vertical, certo? Cada quadrícula no eixo vertical vale 20 mV, né? Essa é a sensibilidade vertical. Então, 5 divisões vezes 20 mV por divisão dá 100 mV. Então, essa é a amplitude ou a tensão de pico a pico. No item B, pede a frequência. Então, nós vamos pegar ali no mesmo ponto que nós vimos para a largura do pulso, em 50% da tensão na borda. No caso, vou usar aqui a borda de subida, mas poderia ser na de descida sem problema nenhum, tá? E a partir desse ponto, nós vamos medir o tempo até ocorrer de novo essa característica, uma borda de subida e 50% do valor da amplitude. Contando ali quantas divisões ou quadrículas nós temos no eixo horizontal, nós temos ali 9 divisões inteiras e mais 2 metades, né? Então 10 divisões. Se cada divisão vale 2 milissegundos, significa que o período desse sinal ali vale 20 milissegundos, né? 10 vezes 2 milissegundos. Calculando a frequência, que é o inverso do período, nós temos aí um pulso periódico com frequência de 50 Hz. Tempo de subida e tempo de descida, aí nós vamos fazer o seguinte, né, pessoal? Primeiro, identificar quando nós temos os 10% da borda de subida, por exemplo, ali, né? Observe que é no final da primeira divisão, né, ou da primeira quadrícula. E os 90% da amplitude está ocorrendo no final da segunda quadrícula. Ou seja, o rise time, o tempo de subida, tem ali a largura de uma quadrícula ou uma divisão, vezes 2 milissegundos, que é o valor de uma divisão, dá ali 2 milissegundos. Ou seja, o tempo de subida é de 2 milissegundos. E o fall time, o tempo de descida,
nesses mesmos níveis de tensão ali, de 90% e 10%, eles estão ocupando um quadradinho inteiro, mais duas metades, são duas divisões, né? Então, duas divisões vezes 2 milissegundos por divisão, dá ali 4 milissegundos. Então, o tempo de descida é de 4 milissegundos, né? O fall time, como nós vamos encontrar nos datasheets TR e TF. Bom, jovens, eu espero aí que vocês tenham acertado aí todos os exercícios. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. E se esse vídeo te ajudou aí nos teus estudos, né? Deixe o seu like e verifique se você está inscrito no canal, né? Ative as notificações aí para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Forte abraço e até logo!